aí galera, beleza? Professor Evelino aqui de novo, aproveitando aqui o intervalo com um cafezinho aqui para oferecer de brinde a vocês mais duas questõezinhas idegantes, certo? De dois assuntos agora para o próximo concurso aqui no Ceará, que é a Guarda Municipal de Fortaleza. Então, duas questõezinhas aqui para a gente trabalhar e sempre o meu foco é repetitivo, né? Até você entender isso de uma vez. Por que raciocínio lógico? Se você entender aqui, por exemplo, esse assunto aqui, ele está dentro do conteúdo lá de raciocínio lógico da Guarda Municipal de Fortaleza, com raciocínio lógico geométrico. Então você tem que entender que você vai abordar algo de geometria, que só por aí já é muita coisa, é muito vago. E aí, não necessariamente eu preciso fazer como todo mundo, certo? Você não tem que fazer todo mundo, senão você vai colher o resultado igual a todo mundo. Então, o diferencial vão ser alguns detalhes na hora da tua classificação. Então, preste muita atenção a essas duas questõezinhas aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos aqui comigo aqui. A seguir estão representados um triângulo equilátero e um quadrado, cujos perímetros são iguais. Então, como eu digo sempre, quem trabalha comigo, quem estuda, estudou comigo, eu não posso ir para um raciocínio lógico geométrico sem ter, no mínimo, 3 bases: perímetro, área e volume. Pelo menos isso. Já te ajuda muito, muito mesmo. Então, aqui eu tenho que saber a primeira coisa, perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados de qualquer polígono, certinho? De qualquer figura. Então, quando você observa aqui, um detalhe básico que eu preciso, o que é um triângulo equilátero? Galera, ninguém vai montar uma prova, certo? De raciocínio lógico, geométrico, ou seja, envolvendo geometria com raciocínio lógico, sem ter algo para te ajudar, mas só vai ajudar aquele que já está acostumado a esse tipo de raciocínio, a ver a prova por uma visão diferente. Então, olha aqui a coisa se construindo. A gente pode montar as equações do sistema e resolver, beleza. Mas vamos aqui. Primeiro ponto, o que é um triângulo equilátero? Então, o triângulo equilátero é coisa de base. O triângulo equilátero é aquele que as medidas dos seus 3 lados são iguais. Certinho até aí? Tranquilo. E quadrado, todo mundo sabe, os 4 lados têm a mesma medida. Dá para não chamar de x, por quê? Porque primeiro que matematicamente ia ficar impossível eles terem perímetros iguais se as medidas dos lados fossem a mesma, já que o quadrado tem um lado a mais. Pronto. Certinho até aí? Só para ilustrar para você. Então, quando ele diz que os perímetros são iguais, você concorda que o perímetro é a soma desses 3 lados. Então, x mais x mais x significa que esse perímetro aqui equivale a 3 vezes x. Presta atenção aqui. Então, o perímetro desse triângulo equilátero é 3 vezes x. E o perímetro do quadrado é y mais y mais y mais y, é 4 vezes y. Aqui começa a visão lógica da coisa. Todo e qualquer número, gente, que você multiplica por alguém, o valor encontrado é múltiplo desse alguém. Então, quando eu começo a ter essa visão, presta bem atenção. Eu não sei quem é o perímetro do triângulo, nem sei quem é o perímetro do quadrado, mas eu tenho que saber que a medida do perímetro é a mesma para os dois, como diz aqui. E a partir do momento que você tem essa visão, você tem que saber que este perímetro tem que ser um valor múltiplo de 3. Porque qualquer que seja o valor de x, se eu multiplicar por 3, o resultado vai gerar um número múltiplo de 3. Então, esse é o primeiro start para vocês, primeira dica do PEV para vocês. E do quadrado, o perímetro tem que ser um número múltiplo de 4. Ou seja, como o perímetro é o mesmo, certo? Ou seja, são iguais, sabendo que para o quadrado esse número tem que ser múltiplo de 3. Para o triângulo equilátero, perdão, para o quadrado tem que ser múltiplo de 4. Então, só aí eu já mato muita coisa. Então, só pode ser o perímetro, como foi a pergunta, este é o segundo ponto que eu sempre falo, quem acompanha no meu canal aí, que eu tenho que saber o que representam essas alternativas. Essas alternativas são supostas respostas à pergunta. E qual foi a pergunta?
quem é este famoso perímetro. Então, a partir do momento que você marcar qualquer alternativa, quer você queira ou não, você está dizendo que esse valor, ele é um valor múltiplo de 3 e, ao mesmo tempo, múltiplo de 4. Então, se eu tenho só esse conceito aqui, a gente já sabe que múltiplo de 3 e de 4 não pode ser o 28, não pode ser o 32 e também não pode ser o 40. Porque esses que nós eliminamos, ou eram múltiplo de 4, na verdade só tinha múltiplos de 4. 32 é múltiplo de 4, 28 múltiplo de 4, 40 múltiplo de 4. Então não pode, porque também tem que ser múltiplo de 3, porque o perímetro é o mesmo. Então quando você observa, existem duas hipóteses. Pode ser 24? Pode, porque 24 é múltiplo de 3 e 24 também é múltiplo de 4. Aí é que está a lógica. E Evelyn agora, pode ser 36, pelo mesmo motivo também. E aí vem, como sobraram duas, se sobrasse só uma, gente, não queira discutir, você quer ganhar a questão, não é isso? Mas bem, sobraram duas. Tem alguma outra informação aqui para tirar a prova. E a informação está aqui, gente, olha bem. A diferença entre os lados dos dois, ou seja, quando eu pegar o lado x e o lado y, a diferença tem que dar igual a 3, certinho? Então, vamos fazer um teste. Se você disser que é 24, o perímetro, quanto vai ser cada lado? Se aqui é 24, vai dividir em 3, cada lado vai medir 8, concorda? 8, 8 e 8. E se o perímetro é 24 dividido em 4, cada lado desse é 6. Beleza. Só que aqui não bate. O perímetro tem que ser, a diferença entre os lados tem que ser 3. Beleza? Então, 24 não pode ser. Só para provar, se não é 24, certo? Mais um eliminado, só sobraria essa, mas vamos provar aqui. Se o perímetro do triângulo é 36 e os lados são iguais, 36 dividido por 3, cada lado desse triângulo mede 12. O calor aqui está grande. Certinho até aí? Beleza. Se o perímetro aqui também é 36, já que são iguais, dividido em 4 lados iguais, 36 dividido por 4 dá 9. Se um lado é 12, o outro é 9, os perímetros são iguais e aqui a gente fecha tudo. A diferença entre os lados, 12 menos 9 é 3. Mais uma dica do VV aí para vocês. Beleza? Show de bola? Ficou claro aí? Tem sempre, é 100%, é claro que não é 100%, mas a grande maioria das questões você tem um caminho mais curto. E você só vai aprender isso tendo uma visão diferente dos outros. Acompanhe o nosso canal, dê uma olhadinha, que você vai observar sempre a maneira de trabalhar. Outra questão muito interessante, estou suando aqui, que está no intervalo, então a sala aqui está sem o ar-condicionado ligado. Mas vamos nós. Eu chamo isso aqui de problema do calendário. Você pega um problema, gente, que está esfriado, tá? Em que o fato ocorre ao longo dos dias da semana, certo? Pode ser poucos dias ou muitos dias, eu costumo chamar de problema do calendário. E qual é a maneira mais fácil de você fazer? Ou a maneira que você pode fazer tanto um intervalo curto de 30 dias, 360 dias ou até mais. Eu tenho que saber o primeiro fato, que dia ocorreu, e fechar uma semana. Por quê? Quando eu chegar no último dia desse evento, ele volta a acontecer lá no início. Começou na terça, tal, terminou lá na segunda. O próximo evento volta para a terça e segue essa rotatividade aqui. Entendeu? Agora olha o cuidado aqui. Um certo ano bissexto, ele tem um dia especial no mês de fevereiro. Primeiro ponto. A véspera do aniversário de Natália, a véspera, aconteceu no último dia do mês de fevereiro. A véspera do aniversário aconteceu no último dia do mês de fevereiro. Ou seja, a véspera do aniversário aconteceu em 29 de fevereiro desse ano bissexto. Ano bissexto tem um dia a mais aí em fevereiro. Isso é a véspera. Se a primeira quinta-feira desse ano caiu no dia 4, pronto, primeira quinta-feira do ano, nós estamos falando de janeiro, ok? Então, tudo começa em janeiro, certo?
numa quinta. Lembra que eu acabei de falar? Eu tenho que saber que foi dia 4. Você vai entender que isso aqui vai ter outra contagem para a gente. Então, eu preciso saber, gente, o problema do calendário. Preste bem atenção. Se o dia 4, que é a primeira quinta, então o dia do aniversário de Natal, olha a pegadinha, ele fala da véspera, mas o aniversário de Natal, isso aqui é a véspera, o aniversário de Natália foi no dia 1º de março. Você pode sair com planos para resolver, mas por que você não faz o seguinte? Então eu tenho aqui janeiro, certo? Que dia de janeiro começa a nossa questão? Na quinta, certo? Dia 4, certo? Até aí? Pronto, aqui é onde começa. Então, janeiro. Daí até o evento. Aí a gente passa pelo mês de fevereiro. E aqui, março. Preste bem atenção, março. O que nós temos aqui? É o dia 1º de março. Então, a primeira coisa que eu preciso contar é quantos dias tem da data 1, esse é o primeiro ponto, ao que ele pede, que é o aniversário dela. Quando eu começo a contar do dia 4, eu começo a contar do dia 4, então em janeiro nós temos 31 dias. Eu só vou descortar o dia 1, dia 2, dia 3, porque eu começo a contar do dia 4. Então em janeiro eu vou ter 28 dias. Certinho? Beleza. Em fevereiro, 29, porque é um ano de sexta, e mais um dia aqui, porque o aniversário é exatamente dia 1º de março. Certinho? Então o que eu precisava era disso. Então preste atenção no que é que você vai fazer. O cálculo eu vou deixar aqui, mas nós precisamos daquele calendáriozinho de 7 dias. Começando da quinta. Certinho? Tudo começa da quinta. Então, quando você for aqui, ó, tá para a câmera pegar um pouquinho para vocês aqui, o nosso calendário para entrar a dica para vocês. Então, tudo começa na quinta, aí depois que é que você tem quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, aí depois volta para a quinta, ok? Então não esqueça, eu preciso contar todos esses dias aqui. Aí eu tenho o dia 1, que é o primeiro dia, que é o 4 de janeiro, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, e o último dia a gente chama de 0. Então a dica para você não sair contando é você pegar esse total de dias aqui, então vamos lá aqui, 29 mais 1, 30, mais 28, 58. E dividir sempre por 7, porque nós estamos falando dos dias da semana. E aqui vai estar a grande dica para vocês. 58 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56, restam 12. E o segredo está nesse resto aqui. Qual o dia da semana que tem esse resto? Então, quem vai te dar a resposta é o resto. Então, ó, o dia 1º caiu exatamente numa sexta-feira. Beleza? Show de bola? Então, até a próxima aí, galera, viu?